Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero pegar por base no nosso devocional hoje uma passagem bíblica que está no livro de Mateus, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, do versículo 7 a seguir. Eu quero meditar. É uma prática importantíssima que Deus deixou para a igreja, mas infelizmente com o passar do tempo vão criando outras modalidades de vida cristã e essa prática vai ficando esquecida. Mateus 7,7 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens àqueles que lhe o pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei também vós, porque essa é a lei e os profetas. Olha, inventaram muitos meios de comunicação para que os homens se comuniquem dentro dos séculos de existência da humanidade. Nós hoje vemos uma comunicação acelerada, rápida, moderna, em todos os sentidos. Mas eu quero te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Ainda o único meio de falar com Deus é a boa e velha oração. Nós precisamos voltar à prática do ministério de oração na nossa vida. Nós precisamos estabelecer nos nossos lares os momentos de oração em família. Nós precisamos voltar àquela prática que a igreja foi estruturada e alicerçada sobre ela, de dedicar-se à oração. A Bíblia diz, está no livro de Jeremias, que buscar-me-eis e me achareis quando vós me buscardes de todo o vosso coração. Logicamente que Satanás ele tem todo o desejo, ele faz parte do propósito dele que nós não oremos. Foi muito fácil para Satanás fazer isso. Quando a modernidade chegou, o tempo de vida, o tempo da nossa vida diminuiu, porque nós corremos atrás de dinheiro, atrás de recursos, corremos atrás de tantas as coisas, e pouco tempo e pouco espaço nós damos para servir a Deus. Eu quero te falar uma coisa, você pode dizer, pastor, mas Deus sabe tudo que nós pensamos, antes da palavra vir à nossa boca, Ele já conhece o que nós vamos falar. Só que Deus quer que nós falemos com Ele. Deus quer que nós separemos tempo para falar com Ele, porque Deus vai se sentir amado com isso. Ele vai se sentir valorizado com isso. E Deus ele quer que nós assumimos a responsabilidade das nossas escolhas. E a oração, quando nós falamos com Deus, nós estamos assumindo a responsabilidade das nossas escolhas. Nós vemos aqui nessa passagem bíblica que ele especifica alguns pontos interessantes. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Olha bem, essa passagem ela nos ensina que nós precisamos ser muito claros e muito específicos naquilo que nós vamos pedir. Se você precisa de pão, você tem que pedir pão. Isso é oração específica, oração clara, certo? Às vezes nós não sabemos desenvolver o nosso ministério de oração. Nós jogamos palavras ao vento, nem tem sentido nem para nós e nem vai alcançar o trono da graça de Deus para nós obtermos as suas respostas. Você precisa ser específico naquelas coisas que são materiais, naquelas coisas que você quer receber de Deus, mas são bem palpáveis. Um dia um certo homem chegou em uma igreja, um certo pregador, homem de Deus, e ele observou que havia um grupo de músicos naquela igreja, e aqueles meninos, eles oravam e pediam a Deus que Deus lhes desse uma guitarra. E ele observou muito a asseveração, asseverou muito dentro daquilo que aqueles meninos estavam buscando. E eles falavam, Senhor, nos dá uma guitarra, Senhor, nos dá uma guitarra, Senhor, nós queremos uma guitarra. Ele, chegando ao final do culto, ele chegou perto daquele grupo de músicos e falou assim, olha, o que vocês estão pedindo para Deus? E ele disse, não, nós estamos pedindo para Deus dar uma guitarra, porque nós aqui na igreja, nós precisamos de uma guitarra nova, nós precisamos de uma guitarra boa. Aí ele falou assim para eles, vocês já especificaram a guitarra que vocês querem? Mas como, Senhor? Deus sabe tudo, Deus sabe as coisas antes de nós pedirmos. Ele falou assim, olha, Deus quer que nós sejamos claros na nossa oração. Vocês já falaram para Deus a cor da guitarra que vocês querem receber? Vocês já falaram a marca da guitarra que vocês precisam receber? Vocês já especificaram para Deus qual é a qualidade do som dessa guitarra que vocês querem receber? Eles, não, Senhor, nunca pensamos dessa forma.
Ele falou assim, pois façam isso. Apresentem para Deus a oração de vocês da forma mais específica que vocês puderem. Enquanto mais específico você for, mais tempo você estará passando em oração diante de Deus. Aqueles meninos entraram no consenso e decidiram que eles queriam uma guitarra vermelha. Escolheram a marca, escolheram a qualidade do som daquela guitarra que eles queriam receber. Rapidamente a resposta do céu veio àqueles meninos, porque agora eles estavam orando de forma correta. A Bíblia diz que nós podemos alcançar tudo o que nós pedimos se nós fizermos essa oração em nome de Jesus. Não pense em entrar diante de Deus com o teu próprio nome. Não pense em entrar diante de Deus com a sua própria qualificação, mas use o nome de Jesus. Fale para Deus que no nome de Jesus você espera receber. E você vai receber. Eu quero te dizer, eu falei esses dias que é possível que alguém receba um não de Deus como resposta, porque algumas coisas que nós queremos, Deus não quer para a nossa vida. Então, se Deus te responder não, receba o não de Deus. Mas eu quero te falar que muito mais vezes na história do ministério de oração, Deus vai responder sim a uma oração tua do que um não. É muito importante você entender que a oração específica, ela funciona muito bem quando as coisas que nós pedimos são materiais, são temporais. Deus, quando Ele nos dá coisas temporais, Ele dá aquilo para que nós nos alegremos. Ele diz assim no Salmo 37, verso 4, agrada-te do Senhor e Ele cumprirá o desejo do teu coração. Deus tem o maior prazer em cumprir algum desejo do nosso coração, porque nós vivemos para Ele. Mas eu quero te falar uma coisa. Quando as coisas são espirituais, podemos até ser específicos, mas talvez nós não recebemos as coisas como nós planejamos. Porque quando a coisa vem do mundo espiritual, quando parte de um plano ministerial de Deus nas nossas vidas, logicamente Ele vai querer achar os voluntários e Ele estabelecerá um plano na vida de cada um de nós. Quando Ele chamou Isaías, Ele disse assim, quem irá por nós? Isaías, ele simplesmente se dispôs, se colocou diante de Deus com prontidão e disse, Senhor, eis-me aqui, envie-me a mim. Até era ministério. Ali ele não estava pedindo casa, não estava pedindo carro, não estava pedindo bens, não estava pedindo nada material. Ele estava se colocando à disposição de ser usado por Deus. No ministério, Deus sabe o que é melhor para você. No ministério, Deus sabe o que é melhor para mim. No ministério, Deus precisa de voluntários e pessoas que estejam dispostas a trabalhar. Mas naquilo que é material, você precisa ser específico com Deus. Você precisa gastar tempo com Deus na tua vida, falando com Ele. Estão matando a reunião de oração. As igrejas, quase nenhuma igreja mais nesse planeta faz reunião de oração. Porque mudaram o contexto. Estão achando que Deus mudou e Deus não mudou. Ditaram, criaram regras para nós darmos ordens, profetizarmos, declararmos. E na verdade não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a clamar, buscar, implorar, chorar, vigiar. E nós precisamos voltar à prática boa da velha reunião de oração. Eu quero te dar um conselho nessa manhã. Faça da tua casa um altar. Separa um cômodo, um lugar da tua casa onde você possa buscar a Deus. Arruma um cantinho onde você possa passar por dia momentos de oração com Deus. E você vai ver o milagre que Deus faz dentro da tua casa. Não existe outra maneira de falar com Deus. Não existe outra forma de nós nos comunicarmos com Deus que não seja a oração. Não se engane. Nenhum método moderno vai nos fazer entrar na presença de Deus. O que nos faz chegar lá é a boa e velha oração. Pense nisso. Se você parou, comece de novo. Faça um plano de oração na tua vida, na tua casa, em meio à tua família. E você vai ver os milagres de Deus acontecer na tua vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia.